Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter também, @Gente que Fala M, o WhatsApp à sua disposição é o 11 São Paulo, 974012235, da mesma forma, o telefone à sua disposição é 11 São Paulo, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado estadual Vitor Sapienza. Prazer tê-lo aqui, Vitor. Uma satisfação grande voltar nesse ano a participar do teu programa e vejo com satisfação que você continua o mesmo amigo, objetivo, sabendo fazer as colocações. Já tomou posse? Já tomou posse? Já tomei posse, por isso que eu estou com essa verve toda. Tá? São 45 dias de mandato? Sim. Mas você tem 28 anos de mandato. Eu acredito o seguinte, que dá para fazer muita coisa, principalmente numa época tão conturbada, a água, energia, choque em Brasília, que esse choque vai ser violento. Também conosco o advogado Murilo Rodrigues Onesti, que é sócio do escritório Rodrigues Onesti Lima Neto Advogados. Murilo, anunciei corretamente, Murilo? Perfeito. Boa tarde. Boa tarde, Jean Copé. Prazer estar aqui. Também conosco o jornalista, advogado, escritor Mário Lúcio Marinho. Mário Lúcio Marinho, prazer tê-lo. Prazer é meu, Zé Compé. Prazer muito grande estar aqui sempre, né, batendo papo aqui com uma mesa assim tão nobre, né, onde a gente bate um papo alegre, gostoso, agradável e aprende muito. Toda vez que eu te anuncio aqui, eu não posso deixar de fazer referência àquela capa do Jornal da Tarde, em 1982, que você idealizou aquela foto do menino chorando em Barcelona. Não posso deixar de registrar. Aquela foto, a foto é do Reginaldo Manente, né, um fotógrafo muito criativo. Ele fez uma foto sensacional num dia de extrema tristeza para a gente, quando o Brasil foi eliminado da Copa de 82. E eu, quando caminhava de casa para o Jornal da Tarde, ficava pensando que manchete que eu vou dar, que manchete que eu vou dar. Fala que o Brasil está fora da Copa, todo mundo sabia, né? E quando chegou lá, eu recebi aquela foto vindo da Espanha. A foto, tinha pessoas perto do garoto, né? Eu mandei dar um corte para trazer a foto daquele menino. É muito bonito, aquele menino contendo o choro, né? Mas ao mesmo tempo de peito estufado, como o orgulho da camisa que estava mostrando ali, do futebol da nossa seleção, que não teve nada a ver com a última seleção, a última Copa do Mundo, né? E fizemos uma primeira página do jornal sem manchete, né? O que foi tremendamente inovador na época. Nós estamos falando de coisa de 1982, no outro século, né? E até hoje ela é discutida, como você sempre lembra, e todo mundo lembra. Posso deixar de fazer muito referência a isso. Pela Pois não, oportunidade, Sapienza. Você nunca mais teve contato com aquele garoto? Aquele garoto hoje é um advogado, até bem sucedido, mora em Curitiba, né? Ele, durante muito tempo, ele não quis aparecer, não, porque ele achou que a imagem dele podia ficar ligada ao pé frio, né? Mas até o contrário, né? Ficou aquela imagem muito mais heróica, né? Então, quando faz aniversário, assim, por exemplo, 20 anos da perda de 82, depois 30 anos, né? Aí eu dou entrevista, ele dá entrevista também. É bonito. É legal, é legal. Também conosco o vice-presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem, a ABAV, é o Edmar Augusto Bou. Edmar, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui no seu programa, Gente que Fala. E aproveitando também, sou o presidente da Abracorp, Associação Brasileira dos Agentes de Viagens Corporativos, do qual represento 30 agências, e na ABAV acima de 3.300. Perfeito. Continua a ser assunto, tema de discussões. Um dia após a eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados, o governo procurou para o processo de reaproximação. Considerado um aliado pouco confiável, Cunha diz que sua intenção agora é desanuviar o clima de guerra causado pela disputa do comando da Câmara. Em sua primeira entrevista, criticou o apoio do Planalto à criação de partidos fictícios, disse que o PMDB contestará as novas legendas judicialmente. Sapienza, acho que eu vou pedir a tua intervenção primeiro. Vocês imaginam o seguinte, um desquite litigioso,
depois passa para um divórcio ainda continuando litigioso. De repente, tenta-se uma aproximação. Essa aproximação, por mais feliz que possa ser, ela vai deixar resquício. E eu, com toda sinceridade, nesses 28 anos de política, eu entendo que tem mágoas que não se esquecem em política. Dentro dessa linha, eu acredito que todos sabem que a pressão que foi feita em cima do Cunha foi violenta. Por mais que o pessoal do PT tente amenizar uma situação, vai ser muito difícil. Nós estamos diante agora de uma situação que os nomes dos políticos vão ser revelados. Existem vários deputados federais, vários ministros que são mencionados. Eu entendo que na linha política há coisas que, para melhorar, precisam piorar mais ainda. Então nós estamos praticamente no fundo do poço e vai ser necessário muita habilidade, principalmente do ex-presidente Lula, para poder administrar o que vem por aí. Infelizmente, eu acho que nós vamos ter muita tempestade, muito raio, muitos trovões. Mário Marinho. Senhor deputado Vitor Sapienza, que conhece muito bem essa situação, disse que nós chegamos no fundo do poço. Eu acho que essa é uma notícia boa. Porque eu estou achando que o fundo está mais embaixo ainda. Eu acho que a gente vai muito, muito lá para baixo. Né? E essa derrota aí do PT é uma derrota pessoal da presidente Dilma. Aliás, a Folha de São Paulo hoje tem a foto do Aloysio Mercadante ao lado do Cunha, né, que foi eleito o presidente da Câmara, né? Mas a cara dele, ele dando a mão para cumprimentar. Mas é um negócio assim que mostra bem o espírito que tem hoje o PT. Mais uma derrota do PT. Eu acho que uma derrota causada principalmente pela arrogância do PT, né? E como disse o deputado Vitor Sapienza, machucou muita gente com cicatrizes muito profundas que vão levar tempos ainda para serem curadas. Pois bem, grandes e médias continuam a utilizar os recursos das agências de viagem corporativas, não é? Eu não entendi esse grandes e médias aqui, Edmar. Empresas? Isso quer dizer o seguinte, grandes e médias empresas continuam a usar as agências para fazer as suas viagens e para a gente administrar as políticas de viagem de cada agência. E a vantagem disso tudo? Ele tem uma gestão eletrônica, ele tem uma gestão em cima do comportamento interno dele para política de viagens internas e a gente faz essa administração de recursos para aquela empresa não sair fora da política e trabalhar sempre com aquilo que o RH ou então a empresa final pede para nós fazermos a administração. Ou seja, comprar melhor, viajar melhor, ter uma política de viagens bem agressiva, principalmente numa época agora de crise, não crise para o corporativo, porque o corporativo ele está crescendo. Em cima de 2013, 2014, eu como presidente da Abracorp, nós tivemos um faturamento de quase 15 bilhões, com 14,5% de aumento nas viagens corporativas. Quando todo mundo fala que existe uma crise, o corporativo ele é o inverso. As pessoas começam a viajar mais para buscar mais negócios. E a gente entende também que é um mercado que vai crescer bastante. Não só o turismo está crescendo, mas o corporativo está crescendo mais. São tarifas melhores e o executivo precisa viajar mais para abrir mais negócios. Mas, Edmar, quando a gente se refere a viagens, a gente se refere muito mais a turismo do que viagens de negócios, se é que eu posso colocar assim, onde entra as empresas, onde entra a viagem corporativa. Sim. É dessa forma. Hoje, o mercado corporativo ele traz acima de 60% da receita das companhias aéreas, hotelarias e locadoras. Porque o corporativo é o que paga a tarifa média mais alta. Mas o que emite menos bilhetes. Então a tarifa é mais alta, emite menos bilhetes do que o lazer. Saiu uma consulta... Até porque, não sei se a minha né, se é mais alta porque não é programado. As tarifas são mais elevadas, não é?
porque a gente, numa viagem de turismo, você tem possibilidade de programar, às vezes, até para um ano. Sim. Mas uma viagem de negócio, já que eu posso usar esse termo, é mais o imediatismo, então seria por isso as tarifas mais elevadas? Não, é porque os voos do corporativo são exatamente nos horários de pico. Então, o deputado aqui, quando ele vai para Brasília, ele sai às 7 horas, 7h10, 7h40, 8 horas no máximo, vai para Brasília. E esses voos estão sempre lotados. É a lei da procura e da oferta, então as tarifas elas sobem. Só que esses aviões têm que ir e voltar. Na hora da volta, quem vai voltar de Brasília 11 horas, meio-dia? Ninguém. E aí o turismo usa essas tarifas mais baixas, que é a tarifa média. A tarifa média do turista chega a ser 50% da tarifa do executivo viajando. Aí, quando na volta o deputado vai voltar às 18 horas, os voos todos lotados, né? E aí a tarifa sobe novamente. Mas esse avião foi para lá às 17 horas. Quem vai às 17 horas para Brasília? A gente até brinca um pouquinho, só um distraído. Então, nós temos que jogar a tarifa para baixo. Né? Para pegar o distraído. Para pegar o distraído, aquele passageiro de rodoviária, para poder ele subir com uma capacidade melhor. Mas eu acho que o segmento de turismo corporativo e o turismo de negócio está crescendo muito porque as companhias aéreas estão com aproveitamento acima de 80%. Isso daí é uma vitória para a companhia aérea, né, neste momento. Vitor Sapienza, quando fala que vai para Brasília, ele fica preocupado. Não, aí houve uma falha, mas o teu exemplo é brilhante. Ok. Mas eu vou ser sincero, eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho mais o termo corporativismo. Ah, tá. Corporativos são as empresas, são empresas CNPJs que viajam pelo Brasil inteiro para negócios. Então, a viagens corporativas, ela trabalha, inclusive, o Zancopé acabou de falar, o corporativo ele trabalha exatamente de última hora, né? No máximo 7 dias de antecedência às suas reservas e não consegue fazer antes, por isso que o preço dele sobe. E o corporativo hoje nós temos mais ou menos dentro do Brasil acima de 1.000 CNPJs abrindo diariamente fora dos grandes centros. Por isso que o corporativo está subindo também. Você pega, por exemplo, o aeroporto de Campinas, um crescimento assim fantástico. Por quê? Porque as empresas do interior estão viajando mais. Valeu. Obrigado. Ok? Satisfeito, Vitor Sapienza? É que eu... A única coisa que eu não estou satisfeito é quando ele alegou, ou melhor, mencionou que eu deveria ir para Brasília. É que o Vitor Sapienza tomou posse dia 1º de fevereiro, no seu mandato de deputado estadual por 45 dias. Eu dando prosseguimento aos 7 mandatos sim, anteriores. Sim, não. É o 8º mandato que o Vitor Sapienza exerce na Assembleia Legislativa. Você tem uma ideia, eu conheço o Zancopé quando ele tinha cabelo preto. Faz tempo. Vitor Sapienza, você tem uma passagem marcante na Assembleia Legislativa que você assumiu o seu mandato como suplente e imediatamente assumiu o mandato definitivo e foi eleito presidente da Assembleia Legislativa. Eu quebrei uma tradição. Eu era primeiro suplente, eu fui efetivado dia 1º de janeiro e dia 15 de março eu fui eleito presidente da Assembleia. Então a máxima era de suplente a presidente. Bom. Projeto prevê diferença de preços em compras com cartão. Projeto de lei em trâmite do Congresso Nacional visa diferenciar pagamentos em dinheiro e cartão de crédito. Para muitos, trata-se de um retrocesso, já que a opção de pagamento com o cartão pode ser uma estratégia para atrair mais clientes, além de ser uma garantia de pagamento ao vendedor. O projeto é questionado por prejudicar diretamente o consumidor, que já paga as tarifas de seu cartão e passará a ter novos gastos para utilizá-lo. Murilo. Zancopé, o negócio não é só o consumidor que ele é prejudicado nessa questão. O próprio lojista. Tem várias questões que são levantadas nesse aspecto do pagamento com cartão. Primeiro, ele é uma facilidade para todo mundo. Você vai lá na loja, paga o cartão, saca e está pago a compra, tanto no débito quanto no crédito. E o que o Congresso quer fazer, ele quer instituir uma diferenciação do preço para pagamento do cartão por causa das taxas que são cobradas pelas administradoras. E
Isso, se você for parar para pensar, a taxa é muito baixa para ter uma diferenciação. O cartão de crédito, se não me engano, hoje, ele custa na média de 3% a 4%. O que o governo deveria fazer e se preocupar realmente é combater a prática abusiva dos cartões. O que eles fazem hoje? Eles tentam ganhar de todos os lados. Se você parar para pensar... Parte abusiva por parte... das instituições financeiras, dos cartões de Sim. crédito, das administradoras dos cartões, né? Sim. O que acontece? Hoje ele paga o aluguel da máquina, que é um valor absurdo, uma média de R$90 por mês para cada lojista, por máquina, uma média de 3% a 4% por usar o cartão do lojista e a anuidade que ele paga, que a gente paga, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu peço uma máquina, eu pago quanto de aluguel? De 60 a 90 reais, mais ou menos. 60, então vamos pelos 90. Vamos pelos 90, que é o máximo que eu já ouvi falar. Cada vez que eu recebo passando o cartão ali, eu tenho que deixar 3%, Isso, pelo menos, na daquele média, valor. sim. Não é? Então, se eu passo, teoricamente, um cartão de R$10, já deixei 30 centavos lá. Exatamente. Perfeito. 30 vai para as bandeiras administradoras dos cartões. Certo. Isso. E o outro ônus que você coloca aí? É a nossa anuidade que eles cobram, dependendo do cartão. Ainda tem que pagar anuidade. Além do aluguel da máquina, eu pago anuidade. Exatamente. E eu ainda... escapo de alguma coisa aí? Essa que é a parte complicada. E se você for para pensar, só as grandes... Desculpa, só as grandes compras que vão ter algum aumento significativo nessa taxa, que é 3%. 30 centavos de R$10, ele não vai fazer muita diferença para o consumidor, nem para o lojista, se você for parar para pensar. Só a facilidade de ele não ter o dinheiro guardado no caixa, que é o risco do roubo, o cheque que volta, que é o custo da cobrança do cheque. A segurança de quem está comprando também, que não tem que andar com dinheiro no bolso. Exatamente, né? também tem essa. Hoje já não se usa mais nem cheque, né? Tudo com cartão. Exatamente. Né? E o cheque hoje em dia é mal visto, quase que mal visto nas questões, né? Nas compras. Edmar. O que vai faltar aí só... já que nós estamos voltando para trás, é voltar ao ao carnezinho das companhias aéreas que a gente comprava o bilhete em prestação. Só falta isso para nós, né? Porque se vier tudo isso que estão falando, nós estamos hoje, principalmente no corporativo, com acima de 80% no plástico ou conta virtual, que não existe o plástico, é só uma conta, e isso diminuiu muito o processo e diminuiu muito a parte de papéis, né, de documentações físicas. Então, a sustentabilidade que nós estamos trabalhando em cima desse país aqui vai por água abaixo, porque nós vamos voltar a fazer fatura, boleto, carnê, não falta Agora, mais nada. Né? Esse projeto de quem que é? Do governo ou é de algum deputado, um senador? Alguém tem essa informação? Não? Ele na verdade, é do Roberto Requião, se não me engano, do senador Roberto Requião. Ele não tem fábrica de papel, não, né? Provavelmente sim, é do Paraná, não é ali do Paraná? Ali para baixo ali o pessoal gosta disso. Mário Marino. Ele faz a conta aqui dos cartões, né, Murilo? A gente, numa rede as grandes redes têm um custo menor, sim. Não é? Não, exatamente. Quanto maior o faturamento, menor... Não, mas nós estamos falando do pequeno empresário, sim, né? É para esse que vai pesar mais. Para esse é que pesa. Então, quando o Edmar fala da sustentabilidade que nós estamos enfrentando, vai tudo por água abaixo. Você imagina uma coisa, nós emitimos o ano passado quase 20 milhões de bilhetes aéreos. Nós vamos ter que emitir 20 milhões de faturas, de notas de débito, de recibos, de boletos bancários. É um absurdo. O trabalho para pagar isso daí também para o próprio consumidor, para você ficar lá pagando fatura, pagando boleto, também é complicado, né? O economista ali fica olhando. Eu queria dar os parabéns para você quando você colocou uma coisa que para mim é muito importante, problema de gestão. Eu quero dar os parabéns porque na hora que você faz essas adaptações, diminuindo o preço, isso me faz lembrar quando São Paulo exporta para o Nordeste e vem coco de graça, porque senão a coisa volta vazia, né? Porque não tem como mandar para cá. Antes de ser deputado, eu fui delegado tributário da Fazenda. E quando você falava, eu me lembrava das guias, de pagar com cheque. Então, tudo isso, a gente entra num aspecto, eu acho que é muito importante. Eu acho que o problema maior do Brasil é de gestão. Se coloca em algumas posições pessoas incompetentes, porque
para mim é uma surpresa o senador apresentar um projeto desse tipo, porque eu o tinha como uma pessoa de visão. Me parece que se isso for aprovado, efetivamente nós estamos voltando para trás. Visão moderna, né? Tranquilo. É porque, que nem o Zancopé disse, o empresário que vai economizar, ele vai ter que contratar mais uma pessoa para administrar, como o Edmar falou, toda essa questão. Porque hoje em dia vem uma fatura, cai na conta e está tá fácil. Agora, imagina uma pessoa comparar se foi pago, cada um dos boletos. Outra coisa, isso é uma questão de mercado, né? Nós já temos presença demais do Estado na vida da gente. Também né? tem essa questão. O Estado ele tem que estar presente, claro, com leis, essas coisas, segurança, saúde e tal. Agora, esse tipo de coisa, isso é mercado que regula isso. Não tem que vir lá de cima a lei. A partir de hoje é assim, você tem que pagar obrigatoriamente, né, por uma compra que você vai fazer, que você já está tendo todos esses gastos, ainda vai ter mais isso. Né? É um absurdo muito grande isso. Mas o Brasil, ultimamente, ele tem feito essa questão. Né? Ele tem regulado a vida privada de uma forma meio arbitrária, meio ilógica, vamos dizer assim, a questão. Meio arbitrária é bondade tua. Esse é um termo jurídico para não é dessa forma, porque meio arbitrária, não, quem faz isso tem arbitrariedade total. É verdade. Não é meio. Os projetos de lei que a gente vê saindo de Brasília são absurdos. O Marco Civil da Internet, tem uma série de coisas que vêm sendo levantadas, só saindo um pouco do tema. É muito louco o que está acontecendo. Né? Imagina uma coisa, nós fechamos o ano 2014 com 30 agências, com 8.724 funcionários. O ano de 13, nós tínhamos 8.700, nós crescemos em 24 funcionários somente. E o mercado cresceu 14,5% no faturamento. Isso é tecnologia, gestão, diminuição de processos, e com essa, tomara que não passe, mas se vier isso daí, nós vamos ter que multiplicar isso aqui por 30% a mais de funcionários. Nós vamos ter que ter mais 2.400 funcionários para fazer essa gestão, e isso vai encarecer aonde? Na ponta, que é o cliente final. O empresário está falando que não concorda com a lei, imagina. Não, mas eu acho que eu vou discordar um pouquinho de você. A gente reclama muito pouco. Mas concordo. E se você não reclamar, olha, ontem eu li uns projetos que estão tramitando dentro da Assembleia. Existe um projeto que diz o seguinte, que todas as empresas que recebem recursos de incentivo são obrigadas a reservar uma parte, uma porcentagem para gays, para transexuais. O projeto está tramitando. Então, dentro desse quadro, ninguém olha. Existe um outro projeto absurdo em São Paulo que diz o seguinte: tenta disciplinar o confinamento de gado, de frango. Se aquilo for seguido, o frango tem que estar a uma distância que, se ele abre a asa, não pode tocar na outra. Então, dentro desse quadro, quanto vai custar o quilo do frango? Então, dentro desse quadro... para ensinar o frango que ele precisa ter esse espaço. O que ocorre? Quando eu disse que nós somos culpados, que a gente não reclama. Vai ver que os frangos reclamaram. Eles foram em passeata. Reclamaram. E o duro é que o autor teve 126 mil votos. Mas são coisas que não são publicadas, assim, para a população em geral. Nós temos né? que acompanhar, nós temos que discutir, nós temos que participar, porque a gente chega em alguns lugares que você conta com... Olha, se permite eu falar um pouquinho mais? Vocês conhecem a cidade de Bastos? Alta Paulista. Eu fui e conheço, mas eu apresentei um projeto criando o Dia do Ovo. Mas você vai morrer de rir. Em São Paulo tem o dia da pizza, tem o dia do... Por que eu criei esse projeto? Quem tem um pouco de memória sabe que há 15 anos atrás foi espalhado que o ovo dava colesterol, atacava o coração. Era um bicho-papão. Aconteceu simplesmente o seguinte: Bastos teve que matar 5 milhões de galinhas. Galinhas poedeiras. Muito bem. Quando eu apresentei esse projeto, em atenção ao pedido de Bastos, a Folha de São Paulo publicou uma charge, um monte de ovinho batendo palma e eu falando. A CBN foi e deu uma gozação.
fez uma gozação. A bancada do PT apresentou um projeto que dizia, em vez de ser dia do ovo, é dia do granjeiro. Eu fui à CBN, expliquei o porquê, eles se retificaram. A Folha tinha me criticado com meia lauda, esclareceu com uma lauda e meia. O projeto foi aprovado, mesmo porque, depois do leite, o ovo é o alimento mais completo. Então, dentro desse quadro, eu pus em São Paulo uma lei que vige em Londres. E quando eu disse do ovo, eu vi tua fisionomia. Falou, pô, esse deputado é louco. Foi o que o pessoal falava. Então, eles ficam criando o dia do ovo. Só que acontece que Bastos recupera aquilo que ela havia perdido. Porque você sabe que é uma cidadezinha pequena, conforme você falou, Zancopé. Se matar 5 milhões de galinhas, bom, a cidade entrou. Porque, ao contrário do que o pessoal diz, galinha é uma coisa, o frango é outra coisa. E galinha poedeira, depois que ela para de botar, você compra uma galinha R$1, R$2, uma galinha você compra. Não serve para nada. Tá então, certo. Dentro desse quadro, quando eu digo que a gente tem que participar um pouco mais, e tem que participar, porque esses absurdos não podem continuar acontecendo. Hoje em dia a gente está criticando muito, mas também não está se inteirando do que está realmente acontecendo, né? Em vez de pesquisar ou ver o que está acontecendo efetivamente, lê uma manchete, já acha que é o dom da notícia e vai... Olha, se eu sou membro de uma entidade dessa, eu entro em contato com o senador Serra, entro em contato com o senador de São Paulo, pegando no pé deles. Olha, vai acontecer isso assim, assim, assim. Vamos mexer nisso. Agora, se ninguém mexe, a coisa vai fluindo e vai acabar. Mário Marinho, algo a acrescentar, Marinho? Com respeito ao frango, ao ovo... Não, eu acho que realmente é uma perda de tempo, essa questão aí São muitos projetos que passam pela Câmara, pela Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, né? Com coisas assim, Minas, por exemplo, tem o dia do pão de queijo, né? Tem o dia do pão de queijo, nós temos o dia do cronista esportivo. Né? São tantos dias e dias que eu acho que o ano tem poucos dias para tantas homenagens. Para jornalista, né? Tem dia da imprensa, dia do jornalista, dia do jornal, tem dia do jornalista, tem o reconhecimento. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Retornaremos em instantes. Ouça também o programa Salutes na Rádio Mundial aos sábados, 23 horas, FM 95,7, AM 660 kHz. Outras cidades distantes, estados também distantes, podem acompanhar pela internet www.radiomundial.com.br/ao vivo. Escute, acompanhe, espero você. Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro.
Não promova alienação parental. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Neste instante, nosso contato com Gisele de Souza, setor de eventos da AFPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, vamos falar sobre a Secretaria de Educação do Estado, que está disponibilizando manuais completos para servidores da educação. Esses manuais são de grande relevância, já que os profissionais representam em números a maior pasta do Estado de São Paulo. Gisele, esses manuais podem ser encontrados onde? Podem ser encontrados no portal da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no site www.educação.sp.gov.br. Lembrando que educação é sem acento e cedilha. O site está liberado a quem tiver interesse ou dúvidas sobre os direitos e deveres do funcionário público da educação. A versão impressa da cartilha Vida Funcional também foi distribuída para mais de 5.000 escolas estaduais e beneficia cerca de 300.000 funcionários da educação. O que contém esses manuais, Gisele? No volume 1, é possível conhecer as regras de como funciona, por exemplo, o concurso para ingresso no magistério estadual. Também neste volume, o servidor público da educação terá o conhecimento a respeito dos trâmites administrativos de sua carreira, como as regras para a licença médica. Bom, Gisele, eu posso já falar sobre o volume 2, o que trará de novo? Entre os temas da vida funcional da educação, há regras referentes à licença-prêmio, que é um benefício muito importante para a categoria, pois esses profissionais enfrentam no dia a dia obstáculos que envolvem a problemática do desenvolvimento humano, como agressões em salas de aula, até a falta de estrutura para a sua função docente. Além dos textos informativos, o material mostra ainda exemplos de formulários e requerimentos que deverão ser preenchidos ao longo da carreira. Gisele, agradeço a tua gentileza em participar do Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e a todos os ouvintes. Você está acompanhando o Gente que Fala. Conosco hoje o deputado estadual Vitor Sapienza, que é filiado ao PPS, o jornalista, advogado, escritor Mário Marinho, o vice-presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem, ABAV, Edmar Augusto Bol, também presidente da Abracorp. Isso, Edmar. Isso. E o advogado Murilo Rodrigues Onesti, que é sócio do escritório Rodrigues Onesti e Lima Neto Advogados. Vitor Sapienza, tá bom o Palmeiras para esse ano, Vitor? Não vai ter para ninguém. Pelo menos a casa é maravilhosa, é mansão. A casa é mansão. É uma mansão, precisa ver quem está morando quem lá. Tá morando. Não, olha, se repetir o que jogou o primeiro tempo,
contra o Audax. Mas só o primeiro tempo? O segundo tempo voltou a ser o que era. A presidente Dilma Rousseff vetou a medida provisória que permitia aos clubes de futebol refinanciar suas dívidas com a União sem necessidade de uma contrapartida. Defendido por alguns dos maiores times brasileiros, o projeto permitiu o parcelamento das dívidas em até 240 vezes, com descontos de 70% em multas, 30% em juros, sem a exigência de responsabilidade financeira e de gestão por parte do devedor. Está certo isso que eu estou lendo aqui, Mari Marinho? Tá certo, como está certo a presidente Dilma Rousseff também de vetar isso aqui, seria um absurdo isso aí, né? Quer dizer, vai fazer esse financiamento, vai dar facilitar a vida dos times de futebol, não vai exigir nada em troca, né? Não vai exigir nem que eles paguem, né? Porque, de repente, esses financiamentos são aqueles a perder de vista, e perde mesmo, e vai embora. Então, né? E os nossos times de futebol têm muito esse vício, né? Essa má formação, essa deformação, né? De que pedem, não é do governo e tal, e vai empurrando com a barriga, e vai empurrando, e acaba não pagando. Então, a presidente Dilma Rousseff fez muito bem em vetar isso aí, porque os clubes, quando quiserem esse financiamento, quando fizerem esse refinanciamento, quando fizerem esse acordo, eles têm que ter contrapartida, sim. Contrapartida realmente de pagar, né, o que estão devendo. É o que né? se exige, Mário. É o mínimo que pagar. se exige, pois é, mas do jeito que a coisa estava aqui, eles não iam ter que pagar, não, sabe, se levar. Quer dizer, tem que ter as suas dívidas fiscais pagas, salários de jogador, tudo que eu estou falando com você é coisa que todo mundo, qualquer empresa, tem que fazer, mas no caso de time de futebol, essas coisas ficam. De repente você vê aí um jogador há 6 meses sem receber, e até grandes ídolos, você se lembra aí do Fred fazendo um desabafo aí na última rodada do Campeonato Brasileiro, que ele estava 6 meses sem receber os salários lá no Fluminense, né? Então, isso acontece muito com os times de futebol. Eles vão empurrando com a barriga e sabem que não vão ser punidos. O presidente que sai deixa uma dívida astronômica para o presidente que vem, né? Nós temos aí, por exemplo, o exemplo do Corinthians, que há 3 anos atrás parecia nadar em dinheiro, todo mundo falando, Corinthians contratando, trouxe o Pato, né? E quem paga o Pato, né? É um problema muito grande. E agora o Corinthians está aí sem dinheiro para nada, né? Não tem dinheiro para contratar, não tem dinheiro para renovar o contrato do Guerreiro, e de repente vai pedir um empréstimo e vai acabar não pagando esse empréstimo. Então, eles têm que honrar a sua responsabilidade, têm que fazer investimentos em categorias de base, né? Honrar os seus compromissos, como todos nós honramos, né? E era isso que eles queriam que não fosse obrigado. Então, a bola dentro aí da presidente Dilma Rousseff. Sapienza, como é que pode um cenário desse? Falando com alguém da área de... Eu sou conselho vitalício do Palmeiras. Sim. Tenho acompanhado a administração Paulo Nobre. Eu acredito que ele está mudando um pouco a forma de encarar as coisas. E quando o pessoal diz que Deus é brasileiro, eu acho que é brasileiro mesmo. Porque se assim não fosse, ele não deixaria a gente passar o vexame do 7-1 na nossa casa, para a gente poder acordar um pouquinho, porque chega de improvisação. Eu quero me referir, anteontem eu assisti o jogo Brasil e Argentina, sub-20. Eu gosto muito de futebol, você sabe, seu Zé Copé. Primeiramente eu trouxe contra o Corinthians e contra o São Paulo, depois eu trouxe a favor do Palmeiras. Mas dentro desse contexto, nosso futebol... Está uma gracinha. Não dá para continuar a pagar os ordenados, os salários que a gente está pagando para os jogadores, 500, 600, 700 mil reais por mês. Não dá. Eu quero parabenizar a Dilma. Pouca coisa boa ela fez, mas essa daí, ela lavrou um tento sensacional. Ou a gente moderniza um pouco o nosso futebol, ou vai daí para pior. Porque não dá, o Mário colocou muito bem. O problema é o seguinte, a irresponsabilidade do pessoal é muito grande. Eu acompanhei a exposição dos 2 candidatos a presidente do Corinthians, não estão trazendo nada de novo. Você tem que dar uma agitada e fazer com que as coisas aconteçam. O Palmeiras tem tudo para mudar, porque o estádio é um show.
Mas é só isso não vai dar. Se não mudar a mentalidade, não vai. Eu pensava que ia ser show, só ia ter show lá o ano passado, né? O estádio estava preparado para show, para futebol era zero. Mas agora vai ter também. Mas precisa ver se essas contas não vêm para depois também. Não, mas eu acredito Acho que falta gestão, né, nos times de tudo, futebol. mas não é só no futebol, falta gestão no Brasil. Falta profissionalismo. O que disse o deputado Vitor Sapiência é realmente, né, a realidade. É o seguinte, você precisa de mudar o conceito, mudar a gestão, mudar a cabeça desse pessoal. Mais ou menos como o seguinte, você pega a Portuguesa Desportes, que vive falando que precisava trocar o nome e tal. Trocar o nome não adianta. E continua a mesma administração, a mesma coisa lá dentro. Vai trocar para... Eu trabalhei na Portuguesa há 3 anos como assessor de imprensa, os torcedores chegaram lá querendo trocar o nome da Portuguesa para Argonautas. Como é que é? Argonautas. Né? E eu fiquei imaginando a torcida lá na arquibancada gritando, Argonautas, Argonautas, aí quer dizer o negócio. Então, quer dizer, você muda o nome e o resto continua a mesma coisa, não adianta, quer dizer, você vai facilitar a vida financeira desses clubes e a administração vai continuar a mesma porcaria? Não pode. Marinho, quais são as sugestões de alteração do nome da Portuguesa que foram sugeridas? Bandeirantes, Bandeirantes, esse Argonauta que foi o cachê. E o Argonauta, eles levaram até um hino que cantava, Argonauta e tal, coisa assim desse tipo, né? Mas volta e meia, sempre que a Portuguesa estava lá embaixo, o que sempre aconteceu, então toda hora aparecia um novo nome, né? Aparecia alguém lá para... precisamos de mudar o nome e tal, e dava em nada. Você foi maldoso agora, que ela está sempre lá. Não, quando eu tive de virada domingo agora. Quando eu tive lá, que foi 97 a 2001, foi também a época até... Foi quando a Portuguesa foi vice-campeã brasileira, foi o maior título que ela já teve em termos de campeonato brasileiro. E não foi campeã porque meteram a mão, né? E deram azar também no jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre. O cara acertou um chute de fora da... acertou um chute fora da área que se ele chutar mais 300 ele não vai acertar aquele chute lá, né? E o pênalti. E teve o pênalti, E foi a época que teve o Zagallo também, que foi a época de maior glória da Portuguesa, Sim. que a Portuguesa conseguiu o maior espaço na mídia, né? Foi quando teve o Zagallo lá, né? Então foi uma época que eu trabalhei lá, até que a Portuguesa estava bem lá em cima, né? Mas não é a real da Portuguesa. Não é o que se espera do futebol em São Paulo. Não é. Algo a acrescentar? Vocês não são torcedores do Palmeiras nem da Portuguesa. Eu sou do Palmeiras. Sim. Do Palmeiras? Cresceu o conceito perante mim, viu? A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou reajustes das tarifas de 14,21% em todos os aeroportos públicos do país. Com isso, a partir do dia 13 de fevereiro, aumento das tarifas aeroportuárias de embarque, conexão, pouso, permanência, domésticas e internacionais. Como isso influencia no turismo brasileiro, Edmar? Eu acho que para os aeroportos que estão terceirizados, e está funcionando direitinho e melhorou muito bem o atendimento, a gente até concorda, mas para os outros aeroportos é uma vergonha não ter investimento de nada. Cada vez os aeroportos que são da Infraero são administrados por eles e outros aeroportos também, cada vez está pior o atendimento para o passageiro de infraestrutura e tudo o que precisa. Já os terceirizados estão melhorando bastante. A gente foi contra esse aumento, ele impacta principalmente nas tarifas mais baixas, é um percentual realmente grande, 14,21%, né, que foi o aumento, e muito mais do que a inflação, muito mais do que folha de pagamento e custos, mas a gente quer ver onde vai esse dinheiro, né? Edmar, o aeroporto de Campinas foi eleito o melhor do Brasil há pouco tempo, acho que pelo Ministério do Turismo, se não me engano, Com certeza. É isso? Realmente, porque já faz 1 ano e meio mais ou menos que eu não vou lá em Campinas, mas, então mudou muito, Nem parece Campinas. Tá muito bom a infraestrutura, eles estão investindo, estão com um investimento muito grande. Guarulhos, que é o segundo melhor, Terminal 3, nem parece que é terminal aqui do Brasil, Exatamente. Né? Porque, eu vou falar a verdade, a gente é muito bom. Porque você pega um aeroporto dos Estados Unidos, Miami, por exemplo, ele tem 128 fingers e atende o mesmo número que a gente atendia com Guarulhos com 28 fingers. Então, realmente, a estrutura de terra estava muito boa e a gente conseguia fazer milagres ali. Com o Terminal 3 agora todinho automatizado e o Terminal 2 em reforma, e depois entra o 1, eu acho que a gente vai ter um aeroporto de Guarulhos de primeiro mundo. Espero que seja assim. Mas
ele terceirizado pela iniciativa privada, porque senão não vai. Não vai, né? Zancopé, foi dito, se não me engano, pelo Mário, que a gente aqui aprende face à capacidade dos expositores. Eu queria explorar um pouquinho o Edmar. Eu gostaria que o Edmar falasse um pouquinho de viagem marítima, que hoje é uma grande moda, porque você bateu e nos deu uma aula sobre aeroportos. Gostaria que você falasse um pouco, mesmo porque é moda hoje, o pessoal fala muito em viagem marítima, e com toda sinceridade, eu vibro quando eu sou convidado, porque em que pese ter 80 anos, eu ainda provei, eu gosto de aprender. Eu quero aprender um pouquinho mais com você. Isso daí a gente vai precisar muito do senhor que ajude gente em Brasília, certo? Não estou em Mas ele não vai para ele, é deputado estadual. Mas eu sei, mas ele tem os contatos lá que poderiam nos ajudar. A questão é o seguinte, nós ganhamos o prêmio mundial. Santos conseguiu atracar ao mesmo momento, há 3 anos atrás, 9 navios, ou seja, embarcar e desembarcar acima de 30 mil passageiros num dia só. Então isso daí para nós foi um prêmio... 30 mil? 30 mil embarque e desembarque com aquela estrutura ridícula que nós temos em Santos. Isso que eu ia falar agora. Você falou dos aeroportos, os portos são piores ainda que os aeroportos. Ainda. E os navios estão indo embora. Você pega, por exemplo, nós já tivemos 18 navios na costa, hoje devemos estar com um pouquinho mais que 10 navios na costa. Mas é o final da temporada. Não. Nós estamos na temporada. A temporada começa em fim de novembro. Quando você diz os navios estão indo embora... É para não vir para a temporada. Ele não vem para a temporada. Nós já tivemos na temporada 18 navios. Hoje nós temos um pouco mais que 10. Por quê? Não tem infraestrutura. Outra coisa, as taxas portuárias, inclusive as remessas para o exterior, estão custando muito caro. Tá? E essa nova classe média que está viajando bastante nos navios. Eles já... Eles compraram seu carro, compraram sua linha branca, compraram sua casa e começaram a fazer viagens, não só de navio como dentro do Brasil. Então falta um investimento muito grande nos portos para poder trazer esses navios de volta para cá. Porque realmente é fantástico que você entra dentro do navio com a sua bagagem, para em 2, 3 portos, não precisa arrumar e desarrumar a mala, né? E tem uma infraestrutura. Mas quando você chega tanto para o norte como para o sul, é um caos os portos, né? Você não pode atracar, tem alguns portos, você não pode atracar 2 navios. Não tem estrutura para um, imagina com 2. Tem alguns locais que o navio nem atraca, você vai... E desce com aquelas lanchas. Desce com aquelas lanchas. É muito arcaico. Pode né? a nado Sim. também. Pode. Não, mas tem locais aqui onde se explora esse turismo e não tem um local onde o navio possa atracar. E aqui está cheio disso. No próprio litoral norte de São Paulo é assim, ainda bem que aquele... Litoral do Rio. O Rio também, Búzios, foi Exatamente. assim também. Desse jeito. Ainda bem que aquele piloto do navio italiano lá não veio tá dirigir, aqui, né? não veio pilotar, senão a gente já Vá teria da algum bordo, problema. Cássio. Te dar uma informação. O ministro de Portos é de São Paulo. É o ex-prefeito de São José do Rio Preto, Edinho, e eu fui deputado com ele. Se você pegar um pouco no pé dele, ele é atuante, ele tem condições de melhorar um pouquinho isso, essa crítica que você está fazendo. É Edinho Silva, né? Edinho Araújo. Edinho Araújo. Então, vamos no caminho pelo senhor, né? A hora que o Zancopé determinar. Embarca no navio dele. Desde que o Palmeiras ganhe, né? É um bom aliado, bom aliado. Também. E agora o Palmeiras está num momento bom. Jogou Então, meio tempo bem. Aproveita esse meio tempo, que o segundo tempo. Você vê como é que é fácil satisfazer o torcedor, né? Meio tempo, Quem sabe... Está contente com meio tempo. Porque não tinha nada, né? Não jogava nada. Mas aí que tá. Jogos e mais jogos seguidos sem nada, hein, Vitor? Agora meio tempo. Nós não tivemos um navio do Corinthians, podemos ter um do Palmeiras, por isso que eu falei para o senhor. Não, mas a gente tem que inovar, a gente tem que participar com toda a sinceridade. Eu não consigo ir em nenhum lugar que eu não participe. E meu pai dizia o seguinte, a primeira vez que eu fui, coitado daqueles deputados, eles não sabem o que aquele cara vai aprontar. Não, mas voltando agora um pouquinho dos portos, você vê, nós estamos com aquele puxadinho lá em Guarulhos, aquele Terminal 4, que se não é iniciativa privada, que eles vão mudar, vão reformar o 2, o 1 e depois o 4, aquilo ali estaria caindo hoje.
Mas é muito difícil a iniciativa privada participar neste país por causa da burocracia. O próprio governo não permite que a iniciativa privada vá adiante. Colocou os aeroportos aí, mas o filão guardou para ele. Não é? E não faz. Exatamente. Então é um negócio que é a contramão do que anuncia. Mas você pega Congonhas e o Santos Dumont, tá parado. Tá certo? Sim. Tá parado e não tem investimento. E são os 2 aeroportos que mais recebem essa taxa de embarque. Vai para onde? Se eu não te provocasse, como é que o telespectador saberia que os portos estão nessa situação? Com certeza. O Vitor Jairo Almeida de Arthur Alvim. Essa crise da água está atingindo todos os governos. O que o senhor faria se estivesse à frente de alguma esfera? Eu faria aquilo que nós estamos comentando. Eu chamaria as empresas privadas, mesmo porque, se cada um fizer a sua parte, nós teremos condições de minimizar o problema da água. Eu entendo uma coisa, Zancopé, que muitas vezes eu falo e pago por falar. Nós, brasileiros, nós só temos direitos, nós não temos obrigação. O problema da água é problema do outro, nunca é nosso. Eu não vou economizar, por quê? Por que eu vou economizar? Por quê? Então, não existe esse problema coletivo, existe problema, infelizmente, individuais. E enquanto nós não mudarmos essa mentalidade, a gente não vai sair dessa situação. Eu acredito, e vou fazer uma crítica, eu acredito que não só a água, como a eletricidade, teve um desgaste de todos os governos, quer estadual, municipal e federal. A crítica tem que ser aplicada a todos, mesmo porque a crise de água é no Brasil todo, não é só São Paulo. Agora, São Paulo, na minha maneira de ver, tinha que ter acordado, mesmo porque o nível nosso de administração é superior aos demais estados. Murilo, o Biratã Menezes da Moca, essas máquinas de cartão têm taxas muito elevadas. Para quem está abrindo um negócio, o que você indica? Procurar alternativas. Hoje tem aquelas máquinas que você usa em compatibilidade com o celular. Isso tem diminuído muito a taxa das máquinas. Os taxistas estão usando muito elas. É muito interessante que ela sincroniza com o celular ou o smartphone e com isso você consegue fazer o pagamento. Eu acho que não tem taxa nenhuma de aluguel da máquina. Daí as taxas de cartão varia de banco para banco. Assim. Mas já elimina uma taxa. Sim. Já elimina o aluguel. Exatamente. Edmar, Sérgio Gomes das Perdizes, já aumentou a tarifa de luz agora dos aeroportos, baseado em quê? É uma boa pergunta. Nós também queremos saber baseado em que teve esse aumento. Não tem inflação, né? A gente não conseguiu entender por que teve esse aumento de 14,21. Já mandamos alguns ofícios, perguntamos, mas ninguém responde nada como sempre, né? Mas tudo bem, vem aí a eletricidade. 60% em 2 anos. Marinho. Desculpa, só. Isso que ela foi em rede nacional falar que ia baixar o ano passado. Ia baixar 18%. Bate que eu não entendi. Marinho, Magno Camargo da Vila Maria. Eu acho que o governo acertou em vetar o refinanciamento das dívidas dos clubes, porque os clubes gastam sem responsabilidade. Veja, por exemplo, a Portuguesa, que deve até a conta de luz. É verdade. Essa situação de conta de luz, as contas chamadas contas públicas, os clubes, de um modo geral, eles empurram mesmo, né? Empurra quando vem, até porque os provedores aí, as empresas que fornecem, né, elas não querem tomar uma atitude dessa aí, por exemplo, de cortar a luz, cortar a água, esse negócio todo, eles vão sendo mais pacientes. Mas é aquilo que eu disse, viu, meu caro amigo, é que a Dilma acertou mesmo. Mário Lúcio Marinho, né? Agradeço a gentileza de ter participado desta edição de Gente que Fala, é sempre muito bom tê-lo aqui. E eu agradeço mais uma vez ter sido convidado. Como eu disse, a gente aprende muito aqui, a gente troca ideias, são pessoas brilhantes que realmente fazem jus ao programa, né? Gente que fala e que tem o que falar. Murilo Rodrigues Onesti, agradeço também da mesma forma. Eu que agradeço o convite, foi muito prazeroso estar aqui e quando quiser estamos à disposição. Será muito bom. Edmar Augusto Bou, grato por ter aceitado o convite da produção do Gente que Fala para participar. Nós estaremos aqui toda vez que formos chamados e obrigado pela participação aí nossa. Vitor Sapienza, deputado estadual, 28 anos de mandato. 28 anos, Vitor? Sim. É isso mesmo? E aprendi também bastante, viu? Mas olha, para mim, afora a amizade que eu tenho por você, quase o mesmo gentil. tempo. Sim. Quase o mesmo tempo.
para mim é uma oportunidade mesmo, porque eu entendo que o espírito não envelhece. Muitas vezes o pessoal diz, mas por que você é desse jeito? Quero dar um conselho para os mais novos. Todos os dias, sem exceção, eu faço 1 hora de esteira. Todos os dias. À noite, antes de dormir, eu faço entre 20 a 30 minutos de palavras cruzadas. Por quê? Para não deixar fossilizar. E o único peso que eu tenho é ser palmeirense. Mas Obrigado, Vitor Sapienza. Muita gentileza da tua parte. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim Benemenê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.